O desabafo corporativo de hoje é: ninguém vai te contratar se você ficou 4 meses nos últimos trabalhos. Principalmente se foram os 7 últimos trabalhos, né? Aí E o pior é que tem esse tipo de currículo, não tem, Isa? Ah, com certeza. É o que mais a gente vê lá no Zap. A gente avalia isso também, pondera. Quando assim, são 2, digamos, 2 últimos empregos, passou 3, 4 meses, a gente até escuta, porque vê se o currículo é bom, as habilidades que essa pessoa tem, elas passam por testes comportamentais, e a gente vai entender. Nossa, mas por que você passou? Agora, quando são muitos, uma recorrência, a carreira inteira, com uma volatilidade, assim, né, de ficar pouco tempo em cada lugar, já é descartado imediatamente. Ou seja, então existe um impacto real de curtos períodos de trabalho com consistência, ou seja, constantemente. Existe. Existe, com certeza. E, claro, como eu te falei, né, em casos que não são tão latentes, a gente ouve, porque tem situações. Às vezes a pessoa sofreu uma doença, alguém da família, ou aquele lugar realmente era insalubre emocionalmente, enfim, né? Tem vários motivos de as pessoas ficarem pouco tempo em 1, 2 empregos. Pode ter, e a gente não pode se fechar, porque a gente pode estar perdendo grandes profissionais. Mas quando é uma recorrência muito alta, como ele falou, 7, enfim, aí não tem como, porque a gente percebe essa instabilidade, às vezes a pessoa não sabe bem o que ela quer, ou qual é o nível de lealdade dela. Eu acho que tem um ponto aí, que é o seguinte, a gente vai encontrar problemas em todos os lugares. Tá? O que me soa quando eu olho uma pessoa que poucos meses muda, poucos meses muda, poucos meses muda, poucos meses muda, poucos meses... Então, assim, tem um padrão ali de poucos meses muda. Assim, essa pessoa não encara os problemas dela. Ela foge. Exato. E quando a gente foge do problema, o problema continua com a gente. Então, em todas as empresas vai encontrar então, assim, o mesmo. detestei essa empresa aqui. Tá, não sei o quê, não tem fit cultural. Pode ser, uma vez ou outra. Isso acontece, né? Não é toda empresa que a gente vai ter aquele fit cultural e vai encaixar e ok. Pode ser que se a gente entrou e falou assim... roubada. Vim para um lugar que não deveria ter vindo, tomei uma decisão errada, ok, isso é normal, acontece na vida. Agora, se a pessoa assim, aqui o ambiente é muito tóxico, meu líder é isso, não sei o quê, vai para outra. Chegar na outra, aqui é mesmo, vai para outra. Assim, essa pessoa ela não está enfrentando os desafios dela. Ela não está mudando para um lugar onde ela queira ir, ela está fugindo do anterior. Uhum. E esse movimento de fuga constante faz com que, assim, se ela não resolver os problemas dela naquele lugar, se ela não aprende a resolver problemas, ela vai encontrar os mesmos problemas lá na frente com uma outra cara, com um outro nome, com um outro contexto. Mas vai estar ali os problemas. A gente tem que aprender, né, a se relacionar para poder solucionar os problemas e não fugir deles. Inclusive, eu falo sempre nas palestras que o problema que você não enfrenta hoje, ele vira seu limite amanhã. Esse é um exemplo, vira um limite, porque aí ela hoje talvez não seja mais contratada. Exatamente. Mas então vamos lá. Em síntese, até o momento. Como exceção, qualquer um de nós pode ter um curto período, sim, como exceção. Como regra, passar consistentemente curtos períodos em todas as organizações, isso se torna um problema. Com certeza. Do ponto de vista do colaborador, a questão é, muitas vezes ele está fugindo de questões que são mais dele do que do externo, e que, portanto, ele só vai mudar de empresa, mas o problema vai seguir com ele, certo, Isa? Sim. Quando eu também, muito em mentoria, encontro isso, né? Vamos tratar aqui, porque senão você vai... continuar patinando. Você vai continuar com o mesmo problema caminhando pela vida. Vamos tratar hoje, vamos resolver, né? Vamos encarar os problemas de frente. Agora, como que os candidatos podem melhor selecionar a empresa? Então, vamos pensar que esse candidato tratou as questões dele, tá? Vamos pensar que não é aquela pessoa que se casa 5 vezes, né? E acha que vai mudar com o 6º marido ou 6ª esposa, porque pode ser que o problema esteja com ele ou com ela, né? E não com os cônjuges, né? Mas vamos pensar do ponto de vista, primeiro, do candidato. É o que é a variável comum nesses 7 relacionamentos aí, né? Exato. Se os cônjuges mudarem, o problema continua. O problema sou eu e não eles. Então, assim, Boa. vamos pensar agora do ponto de vista do candidato primeiro. Depois a gente vai para as empresas. Do ponto de vista do candidato, como esse candidato evita fazer uma má escolha?
Isso é muito importante. Inclusive, começa também na empresa, do quando ela se mostra desde o primeiro momento, né? Eu defendo muito lá nos processos seletivos que eu faço, de primeiro vender a empresa para o candidato, e se ele entender que faz sentido para ele, aí eu levo para uma entrevista, aí eu avanço no processo. Porque, às vezes, a gente tem ideia de uma empresa do lado de fora como consumidor, mas internamente ela tem uma outra roupagem, né? E não é certo ou errado, é só que, às vezes, a gente tem uma expectativa e a realidade é outra. Então, eu gosto de trazer essa realidade nua e crua para o candidato no primeiro contato. Ou seja, as empresas realmente precisam ser super claras e transparentes quanto os valores vividos naquela organização, Perfeito. quanto o ambiente de trabalho, quanto o perfil da liderança, quanto as atividades desenvolvidas, modelo de trabalho, E até coisas etc. mais simples, como proposta salarial. Porque eu já vi de empresas, não, a gente só revela no final. E aí o candidato passa por diversos meses, em várias etapas, e chega lá, não faz sentido para ele a proposta. E aí perdeu-se um tempo enorme. Mas, voltando para o nosso ponto aqui, primeira coisa, as empresas precisam, sim, se despertar para vender o peixe, né? A gente falou isso em um outro, que hoje a geração nova, ela não está aceitando qualquer coisa. Então, é importante deixar claro, aqui o perfil é assim, a gente trabalha dessa forma, a nossa cultura é assim, você vai ter isso de folga, nos mínimos detalhes. Topa? Então, a gente vai seguir. Então, a gente já sabe que ele tá... O combinado não sai caro. O combinado não sai caro. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto com relação ao candidato. Se isso não vier da empresa, pesquisa, pergunta, procura saber antes de entrar nesse processo de fato. Esses dias eu estava fazendo uma entrevista com uma moça e fui surpreendida, porque eu terceirizo isso para outras empresas. Ela me perguntou, qual é o perfil do meu líder que vai ser direto, meu líder direto? Ele é o quê? Ele é conforme? Aí eu falei, nossa, sério que você quer saber disso? Que bom, tem que saber. Aí eu falei, nossa, mas o que isso vai influenciar? Aí ela vai influenciar na decisão se eu vou continuar no processo ou não. Então, quem tinha o poder ali? Era ela. Mesmo porque, eu sempre falo, no processo seletivo, você, candidato, é a solução e a empresa tem a dor. Então, se o candidato se coloca na posição de que eu sou a solução do seu problema, eu devo fazer todas as perguntas necessárias para me dar a segurança de que eu estou fazendo uma boa escolha. Assim como a organização faz todas as perguntas. Então, o processo seletivo tem que ser... Não tem assim a empresa e o candidato. Os dois no mesmo grau de importância, porque eu sou a solução para o seu problema. E você tem um problema e eu posso ser a sua solução. Então, assim como você faz perguntas para mim, eu também faço perguntas para você. E eu acho fundamental a pergunta. Quem é esse líder? Vamos colocar uma pimentinha aqui na história? Vai lá, Beto. Né? Por que as pessoas, na maioria das vezes... E eu não estou contando o tempo. Por que as pessoas, na maioria das vezes, mudam de emprego? Muitas das vezes pelo salário, não é isso, Isa? Sim, tem Tô uma errado, pesquisa não? que afirma que a maioria das pessoas... Então, assim, depois vai reclamar do ambiente, de não sei o quê, Mas na hora da decisão, né, olhou só para quê? Vou ganhar não sei quanto a mais, né? Ótimo, beleza. E o custo de ganhar isso a mais, hein? E do lado da empresa, contratou por quê? Contratou pelas competências técnicas e não pelos valores, pelo fit cultural com a empresa. E também aí depois, mas esses candidatos que não sei o quê, que Por quê? Porque também está contratando, olhando só. Então, os dois lados, né, tanto a empresa, né, quanto os colaboradores, entram na história de uma maneira que não é a maneira mais legal. E isso vai ter consequências depois do relacionamento. Então, assim, a empresa contrata mal. Mal não porque aquela pessoa é boa ou ruim, porque não foi olhar se aquela pessoa tinha, né, o fit cultural com a empresa. Perfeito. Né? E a pessoa foi para uma empresa, qual que é a cultura dessa empresa? Não foi nem olhar a cultura da empresa. Né? O líder direto é o que tem mais peso na minha sensação de como que é o ambiente. É o líder que eu vou responder diretamente. Porque muitas vezes a empresa é fantástica, mas eu vou responder para uma pessoa que é, né, que é agressiva, que é tóxica, que é... Mas a pergunta que eu queria fazer para você, olha eu já fazendo Pode pergunta. fazer. Que você que é do RH. Diga. Será que essa pergunta de qual é o perfil comportamental
do líder que vai lidar comigo diariamente? Será que todo o RH está preparado para esse tipo de pergunta de candidato ou vai soar como, o que essa menina está querendo? Dona Isa, vamos lá. Se todo RH está preparado, não tenho certeza, né? Mas deveria. Deveria porque se um candidato fez essa pergunta, mostra, uma clareza da importância que é essa relação líder-liderado, Sim. que é crucial, né? Até porque normalmente a gente deixa os líderes e não a organização. E segundo, porque mostra de fato que é uma construção de relacionamento de longo prazo, né? Então eu acho que todos os RHs deveriam estar preparados, deveriam ter uma entrevista acolhedora o suficiente para o candidato se sentir à vontade de fazer essa pergunta. Tem uma coisa do o quê, né? Que a gente está olhando aqui, mas que a gente teria que olhar para o como. Tá? Então, assim, a questão não é fazer ou não fazer, é como você faz essa pergunta. Sim, dentro de que contexto? Você pode fazer a mesma pergunta e soar arrogante. Sim. Ou fazer a mesma pergunta e soar interessado. É verdade. Né? Eu acho que o como que você traz tipo assim, quem que é esse meu chefe aí, não sei o quê. Tá? Né? É uma coisa. Agora, como assim, sempre é a diferença. Exato. É a diferença de tudo. Agora, assim, uma coisa legal, né, Beto? Você tinha dito. Como que a gente começa um processo seletivo bom? Né? A Isa toma todo o cuidado na SAP de apresentar a empresa com todas as forças e fraquezas daquela empresa. Sim. A verdade nua e crua, como você mesma disse. Sim. Agora, eu como candidato, né, o primeiro passo que eu deveria tomar é pesquisar absurdo. Assim como quando vai comprar um objeto de grande valor, vai comprar uma TV. Você vai procurar no Reclame Aqui, saber como que é esse produto. Você vai procurar, eu pelo menos procuro, quais são as melhores TVs de 2024. Eu vou lá, faço toda a análise de preço, etc. Então, um candidato deveria ir no Glassdoor, conhecer como essa empresa é avaliada. Deveria ir no LinkedIn, deveria pegar todas as últimas notícias, se é capital aberto, os balanços. Deveria fazer uma análise com certeza muito boa de quem é esta empresa. Depois, qual é essa vaga? Qual é a descrição dessa vaga? O que desta vaga eu cumpro, o que eu não cumpro, o que eu sei, o que eu não sei, o que eu teria que desenvolver. Para depois eu me candidatar. Ok, dá para fazer uma parte depois de se candidatar. Tá? Mas você tem que fazer profundamente tudo isso. E quais são as perguntas? Qual é o meu rol de perguntas? Assim como o entrevistador se preparou para fazer quais são as perguntas que eu vou fazer para o candidato, quais são as perguntas que eu vou fazer para a empresa? Aí que começa um processo seletivo bem equilibrado. E aí que a decisão pode ser muito melhor tomada. E um ponto também que é bem importante é esse candidato se conhecer no seguinte ponto. O que é negociável e o que é inegociável para mim? Né? Entender o que ele aceita até a página B que ele vai. E também entender se ele tem realmente esse fit de valores com a empresa, do que a empresa defende, de como ela se mostra, antes de até pesquisar. Ele tem isso mapeado para qualquer empresa que ele vá. E olhar para os talentos dele. Será que essa vaga em específico tem a ver com os meus talentos? E eu, por exemplo, quando eu estava no mundo corporativo, eu tinha um tripé. Se a vaga ela tem liderança, vendas ou gestão de pessoas, tem a ver comigo. Se não tiver nenhuma dessas três, porque às vezes a gente recebe ofertas, vem oportunidades e talvez por uma ambição, nossa, mas eu vou ganhar tanto, mas é uma empresa renomada, eu estou numa empresa que não é tão grande. E a gente vai, mas não olha para o nosso tripé, não olha para aquilo que realmente faz sentido. Então, conhecer qual é o tripé é um jeito que eu falo, né? Mas conhecer quais são as três principais áreas que você precisa ter numa vaga para você se candidatar. Excelente. Né? Então, acho que são pontos que é importante se perguntar também. A gente está falando aqui assim, de sair dessa postura de vitimismo, né? De tipo, porque a empresa é isso, porque o meu chefe é isso, porque não sei o quê, porque o mundo é isso. Né? E assumir esse papel de protagonista, né? A autogestão da sua carreira. Esse lado é super importante, né? E tem do lado da empresa, né? Um outro ponto. Que como a empresa evitar isso, né? Que é Qual é a culpa da empresa nisso? Que é o seguinte, muitas vezes as pessoas são jogadas para dentro de casa. Né? Então, assim, foi contratado, se vira. Então, como é que a gente vai fazer o onboarding desse colaborador que está chegando?
Fundamental. Como é que a gente vai fazer acelerar o processo de adaptação dele para que ele passe a produzir mais e melhor o mais rápido possível? Um processo, né, de onboarding e adaptação à nova responsabilidade, à nova realidade ali dele é fundamental, inclusive para reduzir o turnover, que está altíssimo nas empresas hoje em dia. Por quê? Porque a pessoa não se identificou. Ela não se sentiu valorizada, não se sentiu pertencente àquele ambiente. Aí ela cai na história de, daqui a 4, 5 meses eu vou procurar um outro lugar. E onboard não é dar uma mochila, uma caneta e... Pelo amor de Deus. É e isso aí. deixemos claro isso. Isso não é onboard. Não é. Não, isso é uma coisa bem importante que você está dizendo, né? Porque não basta eu selecionar corretamente, apresentar a realidade nua e crua, contratar, sim, pessoas pelas suas habilidades socioemocionais, mais até do que as técnicas, porque as técnicas nós desenvolvemos. Sim, ter fit cultural. E, gente, fit cultural não tem nada a ver com diversidade. Mas se ter fit cultural não vai ter diversidade. Não, diversidade é uma coisa. Diversidade de ideias, diversidade de gênero, diversidade racial, diversidade de opiniões, de pontos de vista é uma coisa. Perfeito. Fit cultural é outra. Fit cultural é você ter adesão aos valores da organização. Então, imagine, eu sou uma pessoa ética e vou para uma empresa antiética. Não existe fit cultural. Ponto. E isso independe de diversidade. Tá? Exato. Vamos lá. Então, fechando aqui. O que acontece? Se o onboarding não é bem feito, se a pessoa no onboarding não vai compreender, de fato, agora de dentro, ela fez a lição de casa de fora, de dentro é outra história. Como que, de fato, é essa organização por dentro? Como que é a estrutura? Como as áreas se relacionam? Quem são as pessoas com quem eu vou me relacionar? Eu sou devidamente apresentado? Eu sou devidamente... Sinto que eu faço parte? Aí sim eu começo a performar. Caso contrário, não. Nos últimos 2 empresas, claro, como a número 1 de RH, foi muito fácil para mim. Eu antes defini qual era o meu onboarding. Eu defini qual era o meu onboarding. Quero todo esse material antes para eu ler, quero nas primeiros 30 dias essa agenda, é claro. Agora, se eu não tenho uma posição executiva, eu sou do nível tático ou do nível operacional. Obviamente, eu não tenho esse poder anterior à chegada de definir. Agora, uma vez que eu vi o que aconteceu, até onde o onboarding foi planejado, eu tenho o dever de dizer o que está faltando. Com certeza. Faz sentido? Total. E as empresas precisam ter essa abertura. Eu já vi situações de candidatos que foram aprovados chegar e ninguém sabia quem ele era. O que você está fazendo aqui? Ou de não ter nenhuma mesa para a pessoa sentar. Ser jogado ali, sabe? E vai aprendendo. E aí, como que essa pessoa vai ficar? Como que ela vai performar? Eu tenho uma mentorada que está exatamente numa empresa nessa situação. No caso, como ela foi contratada grávida, como ela está acabando de mudar de cidade, etc., ok, ela está lidando bem com essa situação, porque, no fundo, ela está conseguindo ir devagar. Agora, numa situação normal, uma pessoa que já está naquela cidade, já conhece aquela região, já conhece aquele segmento, já conhece aquele cliente, ela chega e não tem condições para trabalhar, não esquece. Eu acho que tem uma hipervalorização do propósito nessa questão das pessoas, né? Não ter esse turnover altíssimo. E essa rotatividade que a gente tem visto das pessoas ficar 3, 4, 5... Propósito é importante, gente. É super importante. Mas é o pertencimento que faz a pessoa ficar. Porque se tiver um ambiente tóxico, a pessoa, por mais maravilhoso que seja aquele propósito, ela vai pular fora. Então, valorizar essa pessoa se sentir reconhecida a hora que ela chega, falar assim, eu estou sendo visto, estou sendo valorizado, isso gera uma conexão emocional para que a pessoa realmente queira ficar. E isso vai alongar a permanência dessa pessoa dentro da empresa consideravelmente. Com certeza. Para fechar, Isa. Tem uma multinacional que eu trabalhei que ela trabalhava 3 P's para a rede dela. Era pertencimento, propósito e prosperidade. Se a gente estiver entregando esses 3, a gente tem a retenção e tem a qualidade de vida, felicidade, engajamento, tudo que a gente precisa. Muito legal. Né? Que eu acho que é o que move o mundo. A gente quer, claro, um propósito, a gente quer prosperidade, com certeza, e a gente quer se sentir pertencente. Né? Então, perfeito. Isso daí. Bem, mas nosso desabafo já acabou. Por hoje é só. Nos vemos no próximo. Até lá!